Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 4. Estava prestes a deixar a cama, quando Félix me apareceu em casa pedindo desculpa de não ter vindo mais cedo, porque só na véspera soubera da minha doença. Trouxe-me visitas da mãe e de Lalau. Isto não é nada, disse-lhe eu, e se quer que lhe confesse, até que foi bom adoecer para descansar um pouco. Virgem Maria, não diga isso. Digo. E não só para descansar, mas até para refletir. Doente que não lê, nem conversa, nem faz nada, pensa. Eu vivo só, com o preto que o senhor viu. Vem aqui um ou outro amigo, raro, passo as horas solitárias, olhando para as paredes e a cabeça. A culpa é sua, interrompeu-me ele. Podia ter ido para a nossa casa, logo que se sentiu incomodado. É o que devia ter feito. Não imagina a mamãe como ficou cuidadosa quando soube que o senhor estava de cama. Queria que eu viesse ontem mesmo, de noite, visitá-lo. Eu é que disse que podia estar acomodado e que a visita seria antes uma importunação. E a sua amiguinha, Lalau, ficou branca como cera quando ouviu a notícia e pediu-me muito que lhe trouxesse lembranças dela, que lhe desse conselho de não fazer imprudências, de não apanhar chuva, nem ar, nem nada, para não recair, que as recaídas são piores. Veja lá, se em vez de se meter na cama, aqui em casa, tivesse ido para a nossa casa velha. Lá teria 2 enfermeiras de truz e um leitor como eu para lhe ler tudo o que quisesse. Obrigado. Agradeço a todos, tanto a elas como ao senhor. Ficará para outra moléstia, e na verdade é possível, então, não pensasse em nada. Justo. Nem em ninguém. Ah, então Lalau disse, foi exatamente nela que estive pensando. Como assim? Ouvi passos e vozes na sala. Era o meu preto que trazia um padre a visitar-me. Noutra ocasião, é possível que Félix se despedisse e cedesse o lugar ao padre, mas a curiosidade valeu aqui ainda mais do que a afeição, e ele ficou. O padre esteve poucos minutos, 10 ou 20, não me lembro, dando-me algumas notícias eclesiásticas, contando-me anedotas de sacristia, que o Félix escutou com grande interesse, talvez aparente, para justificar a demora. Afinal, saiu, e ficamos outra vez sós. Não lhe falei logo de Lalau, foi ele mesmo que, depois de alguns farrapos de conversação, ditos soltos, reparos sem valor, me perguntou o que é que pensara dela. Eu, que o espreitava de longe, acudi à pergunta. Estive pensando que essa moça é superior à sua condição, disse eu. A senhora Dona Antônia falou-me de outra agregada que há 4 anos foi ali seduzida por um saltimbanco. Não creio que esta faça a mesma coisa, porque apesar da idade e do ar pueril, achou-lhe muito juízo. Creio antes que escolherá marido e viverá honestamente. Mas é aqui o ponto. O marido que ela escolher pode bem ser da mesma condição que ela, mas muito inferior moralmente, e será um mau casamento. Félix dividia os olhos entre mim e a ponta dos sapatos. Quando acabei, achou-me razão. Não lhe parece? Perguntei. De certo. Bem sei que é esquisito meter-me assim em coisas alheias. Nada é alheio para um bom padre como o senhor, disse-me ele com gravidade. Obrigado. Confesso-lhe, porém, que essa moça hesitou a minha piedade. Já lhe disse, tem coisas de criança, mas não é criança. Entregá-la a um homem vulgar que não a entenda é fazê-la padecer. Não sei se a senhora Dona Antônia fez bem em apurar tanto a educação que lhe deu e os hábitos em que a fez educar. Não porque ela não se acomode a tudo, como um bom coração que é, mas porque, apesar disso, há de custar-lhe muito baixar a outra vida. Olhe que não é censurar. Pelo amor de Deus, sei o que é. Pensa que não estou com a sua opinião
Estou e muito. Mamãe é que pode ser que não esteja conosco. Já tem pensado em várias pessoas, segundo me consta. E de uma delas chegou a falar-me. Era o Vitório, filho do segeiro, que nos conserta as carruagens, ora veja. Não conheço o Vitório, mas pode imaginá-lo. Olhei para ele um instante, pareceu-me que estava de boa fé, mas era possível que não, e cumpria arrancar-lhe a verdade. Inclinei-me e disse que já tinha um noivo em vista, muito superior ao Vitório. Quem? Perguntou ele inquieto. O senhor. Félix teve um sobressalto e ficou muito vermelho. Desculpe-me se lhe digo isso, mas é a minha opinião, e não vale mais que opinião. Há grande diferença social entre um e outro, mas a natureza, assim como a sociedade, a corrige. Também, às vezes, corrige a sociedade. Compensações que Deus dá. Acho-os dignos um do outro. Os sentimentos dela, os seus, são da mesma espécie. Ela é inteligente, e o que lhe poderia faltar em educação, já sua mãe lhe deu. Teria alguma dúvida em casar-se com ela? Félix estendeu-me a mão. Não lhe nego nada, o senhor já adivinhou tudo, disse ele, e continuou depois a haver-me apertado a mão. Que dúvida poderia ter? Ela merece um bom marido, e eu acho que não seria de todo mal. Resta ainda um ponto. Que ponto? Hesitou um instante, bateu com a mão nos joelhos 2 ou 3 vezes, olhando para mim, como querendo adivinhar as minhas intenções. Resta a mamãe, disse finalmente. Opõe-se? Creio que sim, mas não é certo. Há de ser certo. Digo-lhe tudo, como se falasse a um amigo velho de nossa casa. Mamãe percebeu, como o senhor, que nos gostamos um do outro, e opõe-se. Não o disse ainda francamente, mas sinto que em caso nem... Não o disse ainda francamente, mas sinto que, em caso nenhum, consentirá o nosso casamento. Esse Vitorino é o candidato inventado para separá-la de mim, e assim outros em que sei que já pensou. Estou que Lalau resistirá, mas temo que não seja por muito tempo. Não se lembra que mamãe já lhe pediu uma vez para levar-me à Europa? Era com o mesmo fim de afastar-me, distrair-me, casá-la. Acha isso? Com certeza. Como explica então que ela continue a ter tanto amor à pequena? O senhor não conhece mãe. É um coração de pomba e gosta dela como se fosse sua filha. Mas coração é uma coisa e cabeça é outra. Mamãe é muito orgulhosa em coisas de família. Seria capaz de velar 1 semana ou 2 à cabeceira de Lalau, se a visse doente, mas não consentiria em casá-la comigo. São coisas diferentes. Devia ser isso mesmo, repliquei alguns instantes depois, e murmurei baixinho as palavras que ela ouvira ao avô, no tempo do rei, e repetira mais tarde no paço. Uma quintanilha não treme nunca, nem treme nem desce, concluiu o rapaz sorrindo. É o sentimento de mamãe. Seja como for, nada está perdido. Cuido que arranjaremos tudo. Deixe o negócio por minha conta. Tinha o plano feito. Se houvesse reconhecido que as intenções dele eram impuras, ajudaria a mãe e trataria de casar a menina com outro. Sabendo que não, ia ter com a mãe para arrancar-lhe o consentimento em favor do filho. 3 dias depois, voltando à casa velha, achei nos olhos de Lalau alguma coisa em particular que a alegria da amiga. Achei a comoção da namorada. Era natural que lhe tivesse contado a minha promessa. Não lhe perguntei, mas disse-lhe rindo que parecia ter visto o passarinho verde. Toda a alma subiu-lhe o rosto e a moça respondeu com ingenuidade apertando a mão. Vi. Não explico a sensação que tive. Lembro-me que foi de incômodo essa palavra súbita, cordial e franca, encerrando todas as energias do amor, lacerando-me as orelhas como uma sílaba aguda que era. Vi que outra esperava e que outra queria senão essa? Não a pedira, não vinha interceder por um ou por outro.
Criatura espiritual e neutra, cabia-me tão somente alegrar-me com a declaração da moça, aprová-la, santificá-la ante Deus e os homens. Que incômodo era então esse? Que sentimento espúrio vinha mesclar-se à minha caridade? Que contradição, que mistério! Todas essas interrogações surgiram do fundo da minha consciência, não assim formuladas com a sintaxe da reflexão remota e fria, mas sem liame algum, vagas, tortas, obscuras. Já se terá entendido a realidade. Também eu amava a menina. Como era padre e nada me fazia pensar em semelhante coisa, o amor insinuou-se-me no coração à maneira das cobras, e só lhe senti a presença pela dentada de ciúme. A confissão dele não me fez mal, a dela é que me doeu e me descobriu a mim mesmo. Deste modo, a causa íntima da proteção que eu dava à pobre moça era, sem saber, um sentimento especial. Onde eles viam um simples protetor gratuito, existia um homem que, impedido de amar na terra, procurava ao menos fazê-la feliz com outro. A consciência vaga de um tal estado deu-me ainda mais força para tentar tudo. Este foi o capítulo 4 de Casa Velha de Machado de Assis. Vou deixar na descrição deste vídeo o link com a playlist completa. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal para receber os nossos conteúdos e nós nos vemos nos próximos capítulos. Tchau!